Para tanto, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 15 Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16 nos dizem o seguinte, os versículos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Antes de eu comentar qualquer coisa sobre esse texto, nós sabemos que nas últimas 3 ou 4 décadas da história da nossa Assembleia de Deus no Brasil, a igreja, não apenas a Assembleia de Deus, mas a igreja evangélica, especialmente, tem se preocupado com a ideia de crescimento da igreja, principalmente em termos quantitativos. Entretanto, a despeito da importância desse assunto sobre crescimento, nos parece não ser exatamente a preocupação principal do Espírito Santo, que é quem sustenta e quem mantém a igreja. Não é a preocupação principal dele. E sim, a preocupação do Espírito Santo, antes de pensar em crescimento quantitativo, ele se preocupa com o crescimento qualitativo. Em outras palavras, ele se preocupa com a saúde espiritual da igreja. A saúde espiritual da igreja. E o texto inicial do versículo 15 está dizendo assim, que seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ora, entende-se, portanto, que o crescimento do crente, do cristão em Cristo, no sentido individual, e da igreja em termos coletivos, resulta da maturidade espiritual desenvolvida pelo crente no seu comportamento cotidiano. Saúde e qualidade espiritual da igreja tem a ver com isso. Não é um assunto místico. Não é papel dos anjos, é papel da igreja, do crente. Em função dessa preocupação, uma avalanche de ideias interessantes, bonitas até mesmo, com muitos livros, muitos autores se inspiraram a escrever sobre crescimento, oferecendo projetos, oferecendo fórmulas de crescimento, ideias até mirabolantes sobre crescimento, também diretrizes para fazer uma igreja local crescer. Ora, é claro, qual obreiro que dirigindo uma igreja, uma congregação, não queira que a sua congregação cresça quantitativamente? Também não somos daquela linha de que não devemos nos preocupar com quantidade, sim com qualidade só. É uma hipocrisia ou uma justificativa que não tem razão de ser. Nós nos preocupamos sim. Porém, entendemos que só quantidade não é a coisa principal do interesse de Deus e nem tampouco da igreja, mas sim a qualidade espiritual para ter quantidade. Naturalmente, essas ideias, fórmulas, projetos, diretrizes que são oferecidas para que um obreiro faça a sua igreja crescer, nós não as condenamos, nem tampouco as criticamos. Pelo contrário, podemos levar em consideração algumas dessas ideias de crescimento, mas
eu gostaria de fato aqui, em vez de apresentar ideias mirabolantes de crescimento de igreja, eu gostaria de me deter no desenvolvimento da igreja através dos princípios bíblicos oferecidos. Daí porque eu chamo o tema de crescimento natural da igreja. Crescimento natural da igreja. E isso é muito importante. Existem, os irmãos sabem disto, existem mitos, muitos mitos, e até muitos preconceitos acerca da igreja, que nada contribuem para o crescimento real da igreja. Muitos líderes que atribuem ao Espírito Santo algum sentimento particular, até o sentimento chega até a ser bonito, mas que não corresponde àquilo que o Espírito Santo quer, e ele imagina ideias mirabolantes e apresenta para a igreja, e tenta fazer alguma coisa e acaba frustrado, porque é o tipo de crescimento meio assim, bolo de confeitaria, que tem aquele glacê por cima, mas na verdade o bolo é duro, é ruim, não corresponde. Tem estética, tem beleza exterior, mas o conteúdo não é bom. Tem muita igreja que tem muita estética, muita beleza exteriormente. Você vai a uma festa, você fica extasiado com a beleza da estética da igreja. Mas às vezes as pessoas que vão de fora não sabem do que está acontecendo lá na vida interna da igreja, na vida interior da igreja. Há igrejas que estão doentes, que só enche quando tem festa, quando tem algum pregador interessante, ou quando tem cantores ou coisa semelhante, porque o povo não tem mais prazer de estar na igreja, porque a igreja está doente do coração, está doente de alma, está doente de espírito, desinteressado, e os líderes não se acordam para essa realidade. Então eles vivem de ilusões quantitativas, encher para dar a ideia de saúde, para dar a ideia de normalidade, mas na verdade estão doentes. E essa é a preocupação. O que fazer para curar igrejas doentes? Igrejas doentes. Eu não me refiro a doenças físicas, mas me refiro a doenças do ponto de vista espiritual e relacionado com a liderança da igreja de um modo geral. O que fazer? Na verdade, nós podemos descobrir na palavra de Deus os princípios operantes para o verdadeiro crescimento da igreja. É a própria Bíblia quem oferece. Não precisamos condenar outros métodos. Se você encontrou um método que não fere ao Espírito Santo e que nem tira ele do seu devido lugar, e foi bom aquele método para fazer a igreja crescer, é ótimo. Mas não é disso que eu estou falando. Quais são os princípios de crescimento que Deus estabeleceu e demonstrou em sua palavra? Que princípios são esses? Naturalmente, nós rejeitamos qualquer tipo de proposta estranha, qualquer proposta que fuja dos parâmetros da ação do Espírito Santo, que roube o lugar do Espírito Santo. Há muito crescimento de igreja que é baseado no homem. O homem é carismático, o homem é bom de discurso, ele é bom até de Bíblia em algumas coisas, e concentra tudo nele. Vocês podem notar na história e perceber que toda igreja formada em cima apenas de um homem, geralmente cai em frustração, com problemas seríssimos, porque ninguém pode roubar o lugar do Espírito Santo na igreja. Amém? Deus levanta homens, Deus levanta líderes, isso é natural. Deus precisa de pessoas, Deus precisa de um cabeça de ponta para poder
convencer, persuadir a igreja acerca do crescimento, acerca das coisas que precisam ser feitas, mas o crescimento não pode se basear nisso. Então, não bastam também receitas simples ou mesmo sofisticada de crescimento da igreja para que cresçamos. Não é suficiente isso. Na realidade, muitas dessas ideias novas não passam de fórmulas humanas baseadas apenas em esforços humanos. E há algumas coisas interessantes que a experiência ensina. Aqui no Brasil nós tivemos experiência com alguns sistemas de crescimento interessante. Alguns anos passados atraiu para o Brasil o crescimento da igreja na Coreia do Sul, idealizado por Paul Yeo-Shou. Um sistema de crescimento, uma fórmula especial de crescimento, que deu muito certo na Coreia, porque a própria cultura coreana contribuía para isso. Mas não deu muito certo aqui no Brasil para a cultura brasileira. O brasileiro tem uma forma diferente de agir e de reagir, até para obedecer regras e uma série de coisas. Então, naturalmente, as fórmulas ideais são aquelas que se adaptam também à realidade cultural do país que nós vivemos. Não podemos apenas copiar boas ideias de outros países que deram certo lá, mas podem não dar certo aqui. Então, precisamos aprender isto. O que desejamos de fato? Uma coisa que tem um caráter universal. É uma estratégia diferente de edificação da igreja. Notem que Paulo foi um homem que ele usou no capítulo 4, várias vezes alguns verbos muito positivos. Crescer, edificar, aumentar. E outros termos mais são colocados aí, com a preocupação do crescimento. E o que nós queremos, de fato, é um crescimento natural da igreja, mediante leis naturais, que a façam crescer sem os mecanismos meramente humanos. O problema com muitas igrejas é que elas começam com a pergunta errada. O que é que fará a nossa igreja crescer? O que nós podemos pensar para fazer a igreja crescer? Que método, que fórmula, que estratégia, que ideia melhor teríamos para fazer a igreja crescer? Geralmente se começa assim. Eu acho que é uma pergunta equivocada inicial. Ou quais barreiras estariam bloqueando o crescimento de uma igreja? Que nós não podemos ficar na ilusão de um crescimento apenas periférico, quando na verdade o verdadeiro crescimento de uma igreja não está na sua periferia. Ou seja, não está naquilo que a gente vê com os olhos, que a gente apalpa, que a gente pode dizer com um número. Não são com números. O verdadeiro crescimento da igreja tem que começar como a árvore começa. A semente foi plantada e germinou em boa terra. E essa germinando, ela vai crescendo, vai formando o seu caule para se tornar posteriormente uma árvore frondosa. Mas não haveria árvore frondosa sem que houvesse um crescimento interno com a alimentação do seu caule. Ou seja, de que o elemento que alimenta a vida interna de uma árvore a faça crescer. Espiritualmente a figura é a mesma. Primeira fórmula especial de crescimento está
na firmeza, na permanência dos crentes em Cristo Jesus, que não se deixam facilmente levar por ventos de doutrinas, de ideias. Um dia está aqui, outro dia está lá, outro está em outro lugar, e nunca se firma. O crescimento tem que ser interno, tem que ser íntimo. Então se pergunta, quais os obstáculos e empecilhos que impedem o crescimento da igreja? A partir destas perguntas, desses questionamentos, nós poderemos então avaliar melhor os fatos determinantes que fazem ou não uma igreja crescer. Eu gosto de sempre avaliar todo e qualquer projeto de igreja a partir da Bíblia. Como é que nós vemos a igreja? Foi o que eu perguntei no início. Qual é a visão que nós temos da igreja perante o mundo? Ou até faríamos uma inversão da pergunta. O que é que o mundo pensa acerca da igreja? Qual é a visão que o mundo lá fora tem acerca de nós como igreja? Muito bem. Se temos que começar pela Bíblia, eu gostaria de começar mostrando a igreja na perspectiva bíblica e teológica. Começar por aqui. Para depois eu falar de alguns métodos que eu quero mostrar aos irmãos, de um crescimento através de alguns ensinos práticos e interessantes e super inteligentes, porque era do Senhor Jesus, que ele fez em algumas das suas parábolas, em algumas figuras de linguagem que ele usou. Mas antes de chegar lá, qual é a visão cristológica da igreja? Querem ver isto? Vamos lá para Mateus 16, texto bastante conhecido de todos nós. Mateus 16 e versículo 18. Jesus diz para Pedro, de um modo especial, entre algumas palavras, diz: edificarei a minha igreja. O contexto desta expressão de Jesus, dessa declaração de Jesus, nos apresenta uma coisa muito interessante. Nos apresenta aqui uma diferença que Jesus utilizou como se estivesse assim, fazendo um jogo de palavras com o nome de Pedro e com ele propriamente dito. Que esse jogo de palavras ele fez com as palavras Petra e Petrus. Petrus está no nome de Pedro. Na verdade, o nome de Pedro não era o nome original dele. Pedro era um apelido, coisa de família, de amigos. E Petrus quer dizer pedra pequena, ou pedra cortada, ou pedra tirada da rocha, enfim. Enquanto que Petra, que foi a palavra que Jesus utilizou, já vou mostrar isso para os irmãos, se refere a uma rocha maciça. Naturalmente, a rocha maciça se refere a Cristo. E quando esse texto aqui vai mostrando, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora prestem atenção nisso aqui. E Simão Pedro, Simão é o verdadeiro nome dele, Pedro é apelido. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é Petra, porque está implícita nesta declaração a verdadeira cristologia que nós pregamos e ensinamos, das duas naturezas de Cristo. Está implícita nisso. Então não foi Pedro a razão da igreja. A igreja não foi construída sobre Pedro.
não foi construída sobre Petros, mas foi construída sobre Petra. Petra se refere a Jesus como a rocha de esquina, a pedra de esquina, e aqui como a declaração que Pedro fez. Irmãos, eu acho que a igreja não existiria sem essa declaração. A igreja não seria a mesma coisa, porque essa declaração de Pedro aqui se tornou o epicentro da doutrina cristã. O cristianismo existe em função dessa doutrina, em função dessa declaração. Aí, o que é que Jesus faz? E Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Aí Jesus vai para o nome dele: Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí diz ele, no versículo 2: pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros. Tu és Petros, pedrinha pequena, uma pedrinha entre outras pedras, escolhidas por mim aqui para formar os discípulos, né? Tu és Petros, e sobre esta pedra, aí sim, Petra. Essa pedra não é uma pedra, não se tratava de Pedro, mas se tratava da grande declaração. A declaração de Pedro que revelava Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, a razão principal da existência da nossa fé. Nossa fé se firma num Cristo vivo e todo-poderoso. Amém? Isto é fundamental. Agora vejam só. Se a igreja seria edificada sobre a sua fé declarada e não sobre o homem Pedro, vê o vacilo da igreja romana e de outras entidades cristãs que entendiam que Pedro era a razão principal de tudo, né? Entendiam que era assim. Pedro, na verdade, aqui, foi o objeto inicial da revelação da igreja. A revelação da existência da igreja começou com esse objeto inicial. O Senhor revelou, o Pai revelou a ele que a sua igreja começaria ali. E o que é que o Jesus diz? Ele diz mais, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, irmãos? Então, a igreja não seria edificada sobre Pedro, mas sobre Cristo, a rocha eterna e principal da razão da nossa fé. O próprio Pedro não se identifica como pedra principal da igreja, como a igreja romana ensina, mas ele aponta para Jesus como a pedra angular, eleita e preciosa, e ele faz isso na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 a 7. Portanto, a visão eclesiológica da igreja, a visão eclesiológica de Cristo, como é que ele via a igreja? Tem a figura de um edifício. Um edifício, figura de linguagem que o Senhor utiliza aqui na Bíblia, construído com pedras espirituais, isto é, vidas regeneradas ao longo da existência da igreja. Por isso, cada crente é uma pedra viva, edificada nesse grande edifício chamado igreja. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Muito bem, a partir de então é bom que a gente tenha uma ideia da compreensão da palavra igreja no seu original. Eclésia, palavra bem utilizada sempre pelos pregadores e ensinadores. Uma palavra incorporada ao Novo Testamento, que originalmente significa uma convocação. Eclésia quer dizer isso, uma convocação dos cidadãos de uma cidade ou de uma vila, para que os cidadãos saiam para fora das portas de sua casa, de suas casas, mediante o soar de uma trombeta, a fim de reuni-los em assembleia. Por isso, eclésia implica numa convocação para reunir
em função de um chamamento especial, de uma convocação especial. Esse é o sentido original da palavra. Então, o sentido literal da palavra eclésia é chamados para fora. Chamados para fora. Para fora de quê? Chamados para fora de um sistema isolado, do sistema mundano, para formar um outro mundo, para formar um outro reino. E isso é que importa para nós, de que o nosso rei chama-se Jesus Cristo. O rei do mundo lá fora é Satanás, e o mundo obedece ao que ele diz, mas nós somos servos e somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros da igreja de Cristo no mundo e obedecemos à voz do Rei dos Reis e Senhor. Ele é o nosso rei, por isso nós fazemos parte disso, e isso é muito importante. A palavra eclésia, portanto, o sentido genérico dessa palavra, refere-se então a um grupo de pessoas chamadas para formar uma reunião ou uma assembleia. Inicialmente é isso aí. Uma assembleia de cristãos, de crentes, reunidos para cultuarem. No Novo Testamento, essa palavra ela tem um sentido singular e também tem um sentido plural. Plural. Que se refere à igreja invisível, que diz respeito a toda a igreja constituída de todos os membros do cristianismo no mundo inteiro, dos crentes que servem ao Senhor Jesus Cristo, independente da denominação. Mas se servem ao Senhor Jesus Cristo, são parte da igreja, é o sentido universal da igreja, é a igreja invisível. E a igreja visível é aquela igreja que se refere à igreja local. A igreja visível é aquela que se pode ver com os olhos físicos, é aquela que se pode conhecer as pessoas. A igreja visível se refere à comunidade de pessoas que está num determinado local ou lugar. Isso é a igreja visível. E é interessante que essa forma plural está expressa em vários textos usando o termo igrejas. Igrejas, no plural. Atos 9:31, vejam lá, por favor. Eu quero conduzir os irmãos para entenderem isso. 9:31 diz assim: assim, pois, as igrejas, que dizia respeito às várias comunidades de crentes reunidas em toda a Judéia e Galileia, em Samaria, tinham paz e eram edificadas. Até a palavra edificação tem um caráter plural, para se referir ao direito que cada igreja local, seja ela com 20 crentes, seja ela com 20 mil, não importa, é uma igreja local, então ela tem direito a este crescimento. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso, do ponto de vista de Deus, há uma só igreja, pois os sentidos singular e plural não identificam duas igrejas, mas uma igreja, mesmo que ela se diversifique em muitas congregações diferentes, igrejas diferentes, que são as igrejas locais. Se fala, não existe uma igreja militante e uma outra triunfante. Quando se fala da igreja militante, se fala da igreja como um todo, esta que age agora. Esta que age agora, essa que milita a boa milícia, essa que prega o evangelho das boas novas, essa que cumpre o seu papel perante o mundo, anunciando Jesus Cristo como Salvador. Já a igreja triunfante tem um caráter mais escatológico, e se refere muito mais ao arrebatamento da igreja e também à ressurreição dos santos que fazem parte da primeira ressurreição. Isso é a igreja triunfante. Por isso,
as duas figuras, militante ou triunfante, pertencem a uma só igreja. Não são duas igrejas. O Senhor não trata com duas igrejas, mas com uma só. E a razão de ser da igreja na terra? Nós estamos falando de crescimento, e eu aqui estou tentando entrar e abrir terra como um trator, para os irmãos entenderem alguns aspectos íntimos da vida de uma igreja. Qual é a razão de ser da igreja na face da terra? Ela é demonstrada, em primeiro lugar, pelo desvendamento do mistério da vontade soberana de Deus. Amém, irmãos? Como é que nós vamos entender isso? Veja o que diz lá em Efésios 1 e 9. Efésios 1 e 9. Diz assim a palavra, 1 e 9. O 7 e o 8 nos revela a nossa remissão das ofensas. Diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele, Jesus, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. E diz-nos assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, que propusera em si mesmo. Daí não cabe aqui aquela gente que quer revelar uma igreja que está guardada de mistério. Dentro do cristianismo surgiram alguns falsos elementos, líderes, que começaram com essa mania. Nós tivemos um caso de gente nosso, da Assembleia de Deus, que começou com isso, num outro país. O Senhor revelou para ele uma nova igreja. Ele foi tão ousado e abusado, e tão louco também, digo sem medo de errar, que ele imaginou ter sido arrebatado ao céu em espírito, e lá ele foi convidado para ir a uma reunião do Conselho Celestial. E ele começa a errar por aí, e erra quando ele começa a interpretar um triteísmo inexistente, né? Nós conhecemos um só Deus em três pessoas. Aí ele começa dizendo que estava uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele estava assim do lado de fora, e pediram para ele entrar, ele entrou. Aí o pai estava dando uma bronca no filho. E o filho deu uma bronca no Espírito Santo, porque eles não estavam dando conta da igreja, e que um avivamento teria que começar, uma nova igreja, uma nova jornada. E de repente aparece o dito cujo, brasileirinho de meia tigela, para dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Parece brincadeira um negócio desse, né? Mas isso aconteceu literalmente. Literalmente. E a pessoa então começou a lançar uma ideia de uma nova igreja. A igreja do avivamento dos últimos anos, e ele era o personagem principal para desenvolver esse avivamento. E aí começou com um monte de revelações, criou um livro que tinha uma unção especial, que todo mundo que tomava no livro caía. Uns pastores aqui do Brasil, de meia tigela também, que só pode ser, pastor, só pode ser, que foram lá mais atrás do dólar de qualquer outra coisa, e que quando pegava aquele livro na mão, caíam lá. Aí perguntaram: mas por que ninguém cai quando pega a Bíblia? Não, porque a Bíblia ela é protegida por uma unção especial, uma proteção especial, que ninguém cai com a Bíblia na mão. Mas quem pegasse aquele livro, que era um novo livro, que era uma nova revelação, caía por terra, porque aquele livro trazia a revelação do último plano de Deus para a sua igreja no mundo. Isso é a negação da própria palavra de Deus. Ninguém fica de pé. Nós não desejamos o pior para essa pessoa, mas essa pessoa está no pior. Está lá numa cadeira de roda,
boca torta, corpo torto, sem poder fazer nada. Por quê? Porque ninguém toma a glória que é do Senhor e ninguém subverte a sua palavra ao seu bel prazer. A igreja revelada é uma só. Não existe outra revelação. Só temos uma revelação. Não há código da Bíblia, não há esoteria, não há números diferentes e não há revelação especial. Não há. Ninguém pode dizer, Deus me deu uma nova revelação da igreja que Ele quer. Isso é papo furado. Se a sua revelação não tiver base na Bíblia Sagrada, ela é falsa, ela tem que ser repudiada, ela não pode ser aceita no nosso meio de jeito nenhum. Não podemos permitir que o povo simples da igreja, que é facilmente induzido por suas emoções, acreditem e assumam essas coisas e depois fiquem perturbando as nossas igrejas e pastor, mas nenhum consegue pregar direito a sua palavra. A igreja revelada é essa. Foi Ele, aleluia, pelo Espírito Santo que desvendou-nos, tirou o véu, tirou a venda para revelar a sua igreja. Amém? Então a igreja, ela é o resultado final da razão desse desvendamento. A igreja é isso aí, dessa revelação divina ao mundo. Deus havia planejado a igreja antes da fundação do mundo. E a sua concretização haveria de acontecer na história da humanidade. Está na Bíblia, é a palavra que nos mostra isso aí. Que antes de todos os tempos, olha só, o versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia. E a plenitude dos tempos começa com a igreja, é aqui. Nós estamos dentro dela nesse desvendamento. Tanto as que estão... E aí diz o versículo: nele de quem fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Isso é que importa para nós. É esta revelação. Então todo o processo de desvendamento do plano de Deus começou quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam a sua autoridade e poder que foram delegados pelo Criador na administração do universo. Quando o homem se deixou levar pelo pecado, os seus poderes foram limitados. O domínio da administração do universo daqui, especialmente da criação, também foram limitados, porque Deus não deu autonomia ao homem para administrar o universo. Ele apenas compartilhou com ele a sua própria administração, pois nada no universo pode ser autônomo em relação a Deus, senão teríamos dois deuses, o Criador e suas criaturas. Mas o homem não é um Deus e nem é um semideus. A despeito de ter sido criado à sua imagem e semelhança, essas duas expressões, que eu não vou entrar em detalhes agora que não dá tempo, mas subentende-se de uma forma, imagem e semelhança, refere-se a duas coisas. Em primeiro, imagem não é imagem física. Imagem e semelhança diz respeito ao que Deus faz e ao que Deus é. E Deus é o quê? É espírito. Então Ele deu ao homem que Ele não deu ao cachorrinho que está lá na sua casa, e nem ao seu gatinho, e nem ao gado que está nos pastos aí e que servem de carne para nós comermos. Não. Imagem e semelhança de Deus diz respeito à imagem moral e espiritual que o homem tem. É por isso que na tentativa, ao longo dos tempos, dos evolucionistas tentarem mostrar, por exemplo, tentarem querer provar que o homem veio do macaco, coisa semelhante. Os macacos estão aí a vida inteira, nada mudou.
por mais parecido que tenham algumas coisas, eles continuam sendo macacos e sendo animais tão somente, porque o homem é uma criatura singular, pluralizado apenas pela dotação que Deus deu a ele para a procriação. Somente isso. Mas ele é singular. Certo? A ideia de sermos espíritos, nós somos espíritos corporizados. E que temos na nossa alma mais do que o elemento da existência física. O seu animalzinho em casa só tem existência física, por isso o animal nunca morre. O animal só deixa de existir. Porque a palavra morte é uma palavra que se restringe ao homem. O homem morre. Porque morte, sabe o que quer dizer morte? Thanatos. Thanatos quer dizer separação entre o material e o espiritual. É por isso que o homem morre. O seu cachorrinho deixa de existir e acabou. Acaba ali tudo mesmo. Não há nenhum juízo, um trono especial para julgar as ações das mordidas que os cachorros dão, ou que os animais ferozes dão. Não há juízo para isso. Eles existem. A criação animal irracional foi afetada, sim, foi afetada, mas elas existem apenas enquanto tiverem vida. Você tem mais do que vida física. Você tem um elemento moral. E esse elemento moral é que se refere a Deus. Deus é um ser pessoal. Tem mente, tem vontade e tem sentimentos. Não é a mesma coisa dos cachorrinhos. De vez em quando a gente vê na televisão, quando nessas corridas de cavalo, em que os donos desses cavalos especiais, tratados assim com rações super especiais, e que eles ganham uma corrida daquela, então os donos gostam de contar vantagens do seu cavalo. Esse cavalo é muito inteligente. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E por isso, por aquilo. E conta vantagens da inteligência e dos sentimentos do cavalo. Todos os animais obedecem aos seus instintos naturais, tanto quanto nós temos também os mesmos instintos. Temos o mesmo instinto. Então, se alguém lhe xingar de animal, não se ofenda, porque você é um animal. A diferença é que você é um animal racional, espiritual. A palavra animal vem de anima, e a ideia é de que nós temos um elemento superior para ter domínio sobre a criação. O homem não foi para ser dominado pelos animais. O homem foi criado para ter domínio, para ter governo sobre os animais. Então vejam só. Quando o homem se tornou prisioneiro do universo e sujeito à morte física e também espiritual, ele quebrou com isso o seu relacionamento com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3. E ele ficou exposto, por causa do seu pecado, ao domínio do inimigo de Deus, que é o diabo. Mas a coisa mais deliciosa de tudo, e que nos faz pregar hoje, é que Deus não desistiu da sua criação e projetou um plano de resgate para essa criação racional. Amém, irmãos? E eu e você fazemos parte dessa coisa. Então a razão de ser da igreja é revelada no propósito de Deus de resgatar o controle do universo usurpado pelo diabo. O diabo é ladrão e salteador, ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada. É por isso que ele tem raiva de você e tem raiva de mim, ele tem raiva de crente, porque nós não o obedecemos, porque nós não nos submetemos ao seu domínio. Aleluia. Quando ele aparece para nós, nós dizemos: olha, sai fora, porque o meu rei é outro. O meu rei chama-se Jesus Cristo. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. E o reino a que eu pertenço também é outro. Tem outros costumes, tem outras ideias. Certo? Isso é que faz a grande diferença. E nós louvamos a Deus. O texto bíblico de Efésios 1:10 diz assim:
de convergir ou de tornar em Cristo, trazer até Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E o versículo 10 ainda diz mais: na plenitude dos tempos, isto é, quando a medida do tempo de Deus chegou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para promover esse resgate de autoridade, de poder. É por isso que no dia de Pentecoste, o crente, ele é cheio do Espírito Santo e é restaurado a ele o quê? O poder e a autoridade sobre os demônios, sobre o mundo, sobre o pecado, para a glória e a honra do nome do Senhor. Você crê nisso, irmãos? Aleluia, 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 aleluia. Por isso, esse resgate promovido por Deus, da autoridade e poder, nos mostra o que Jesus veio fazer. Ele diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Outra coisa, a Bíblia diz também que o Senhor veio para despojar a Satanás e seus anjos dos poderes roubados e triunfar sobre eles. Está lá em Colossenses 2,15. Vejam o que aqui diz Colossenses 2,15, nos diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua, ou dos sábados. Não é isso aqui, é o 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. A morte de Cristo foi o maior tapa na cara do diabo. Maior tapa na cara dele. Por isso que ele tentou por todos os meios convencer a Jesus lá no Getsemane a desistir do plano. Mas ele foi fiel. Ele suportou a afronta. Ele suportou todos os sofrimentos. Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, as nossas enfermidades. Aleluia. Lá no Calvário, quando ele entrega o seu espírito ao Pai, aquilo que parecia derrota para o mundo romano e até mesmo para os judeus, na verdade foi o grande triunfo, a grande vitória, porque naquela declaração, na verdade, quando ele entrega ao Pai o seu Espírito, então os poderes de Satanás foram despojados, porque ele venceu pela sua própria morte e pelo derramamento do seu sangue glorioso. Por isso, a mensagem do sangue precisa ser mais pregada na igreja. Precisa ser mais pregada na igreja, porque o objetivo dele não era apenas despojar a Satanás dos seus poderes, mas também reconciliar o mundo consigo, satisfazendo a justiça ultrajada de Deus. Em 2 Coríntios 5, 19 a 21 nos diz o quê? Segunda Coríntios 5, 19 ao 21. Não apenas reconciliar o mundo consigo e satisfazendo a justiça de Deus ultrajada, mas reconciliando, fazendo o homem voltar à comunhão perdida lá no Éden. Amém, irmãos? Readquirir. Deus deu isso aqui para que o homem pudesse readquirir os direitos perdidos sob o seu governo na face da terra. Por isso, o direito de criação, há algumas coisas em que Jesus, ele readquiriu para todos nós e para a sua igreja, para o seu povo, o direito de criação e o direito de redenção. Ele tinha esse direito sobre a sua criação, que o diabo tentou enganar por tanto tempo. Ele também readquiriu esses direitos sobre o universo por o chamado direito de redenção, porque foi ele quem deu a sua vida e nos redimiu. Então, a razão de ser da igreja, ela é revelada por uma nova humanidade em Cristo. Efésios 2,15 diz assim, que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança que o homem não conseguiu cumprir, para que
dos dois, quem? Judeu e gentil. O judeu envolvido, o judeu que era preso pela lei mosaica, e o gentil. E para que dos dois, judeu e gentil, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A metáfora dos dois homens para fazer um só homem refere-se à criação de um só, de uma nova humanidade, isto é, a transformação de dois povos, judeus e gentios, para fazer um novo povo que é a sua igreja. Por isso hoje a igreja é constituída dos dois. Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho internacional de teologia que aconteceu dentro de um navio. E eu fui um dos convidados, era o representante da Assembleia de Deus lá. E nós tínhamos lá o Russell Shedd, grande homem de Deus do passado, de saudosa memória, um batista, mas um homem comprometido com a palavra. Vários pastores evangélicos, de modo geral, pentecostais, neopentecostais, e tínhamos 3 judeus. 3 judeus, 2 deles eram rabinos, e um deles era o presidente da Universidade Hebraica de Jerusalém. Os 2 rabinos deram estudos, um deles é considerado um grande mestre entre eles. E ele deu a palavra dele e tal, sempre inicialmente enaltecendo e agradecendo ao povo evangélico que sempre apoiou o povo judeu, mas se colocando numa posição assim de superioridade, para dizer, nós o povo judeu não perdemos a nossa posição. Aí entra um Elianai meio desaforado, para dizer para ele que o Senhor mudou a história, que na plenitude dos tempos agora, quem está na imagem que aparece é a igreja, e a igreja é constituída de judeus e gentios. Aí quando eu disse, ele não gostou muito da história, ele reclamou com alguns lá, disse, aí os pastores resolveram me defender e defender a nossa fé, porque eu provei para eles que a igreja esteve escondida em mistério por muito tempo lá no Velho Testamento. O Senhor estava em mistério lá, mas quando Jesus veio e se manifestou, o mistério foi desvendado. E na plenitude dos tempos, esse mistério desvendado revelou a igreja. E a igreja agora, ela é constituída não apenas de uma raça, de uma etnia, mas de um novo povo, um novo homem, que não importa o sangue, a etnia, ou a raça, ou a língua, mas o que importa é de que este novo homem, chamado igreja, é a nova humanidade. Por isso, irmãos, pare de se esconder daquilo que você representa. Eu e você somos privilegiados, não temos algemas nem nas mãos, nem nos pés, nem temos jugo no nosso pescoço para ficarmos com medo do mundo lá fora nos desafiando e nos desaforando. Está na hora da igreja mostrar a sua cara, está na hora da igreja mostrar a sua força, está na hora da igreja tomar posse daquilo que o Senhor deu no dia de Pentecostes. Nós somos o povo que representa os interesses do Deus vivo, e não temos que ter medo, se por perseguição ou não, nós temos que encarar, e só é possível fazer isso aquele que tem uma experiência pessoal com o Senhor. Pastor que tem experiência pessoal com Jesus todo dia, ele não tem medo de morrer, ele não tem medo de expor a sua cabeça, ele não tem medo de nada. Mas pastor covarde é aquele que consegue, viver 2 tipos de vidas ao mesmo tempo. Está na hora da gente mostrar o que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então trata-se de uma criação no plano espiritual, mediante a obra regeneradora do Espírito Santo, o novo homem que representa a igreja. Essa nova humanidade que a igreja tem, a vida do Espírito, e ela passou a existir para
comprovar a razão de ser da igreja. E a razão de ser da igreja e do que ela deve fazer é a reconciliação de toda a criação com seu Criador. Somos nós, somos nós, somos nós. Daí porque o fortalecimento da nossa igreja nos últimos tempos, para quê? Para o ensino da palavra. Por que a gente se preocupa tanto com escola bíblica dominical hoje? Para passar para os nossos alunos na escola bíblica dominical a verdadeira doutrina e a consciência do que ele é perante esse mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque os nossos filhos estão nas faculdades, enfrentando professores endemoniados, professores humanistas, materialistas, que tentam infiltrar suas ideias na cabeça de muitos. E temos perdido jovens nossos que começaram a titubear por falta de um bom embasamento. E o melhor embasamento para o seu filho no futuro na faculdade, sabe qual é? É a escola bíblica dominical, são os cultos de doutrina da igreja, é aquilo que a igreja ensina no seu dia a dia. Qual é a missão da igreja na terra? Afinal, o que é a igreja? O que é a igreja? Eu podia dar um monte de definições. Entretanto, eu vejo a igreja como um organismo vivo e dinâmico. Uma igreja que se movimenta em toda a terra para estender o reino de Deus em todas as direções. A igreja não é uma instituição para ficar presa, atrelada a um sistema que se isola e que se fecha como um casulo. O que está fazendo a igreja parar em algumas coisas, a gente não percebe, mas devagarinho ela começa a sofrer algumas deteriorações. É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. A igreja ela está se fechando dentro de um casulo eclesiástico. Esse casulo, quando eu uso a figura do casulo, eu me refiro não apenas à caixinha, que é o casulo, mas o bichinho dentro da casquinha. O bichinho dentro desse casulo somos nós. O que acontece com o bichinho quando ele se sente ameaçado exteriormente, do lado de fora? Se esconde dentro do seu casulo. Eu vejo a igreja hoje tão preocupada com assuntos internos, que ela está esquecendo de que o papel dela é lá fora. Lá fora, onde os pecadores estão, como dizia o grande evangelista, T.L. Osborne, no passado ele dizia isso. Lá fora, onde os pecadores estão. Então a gente se esconde aqui dentro a gente... Estamos aquecidos, protegidos, porque o casulo chamado igreja, ou chamada Assembleia de Deus, nosso casulo institucional, respeitado lá fora, ninguém mexe, porque nós estamos dentro do casulo. Estamos dentro do casulo. Porque estamos com medo do mundo lá fora. Ou porque estamos acomodados à vidinha boa que temos dentro desse casulo. A vidinha boa que temos dentro desse casulo, com tudo fácil. Grandes templos, temos tudo fácil para nós. Orquestras, corais, conjuntos e um monte de outras atividades internas. E a gente se autoalimenta dessa forma. E começamos a perder a razão de ser da igreja. Ela se paralisa, como aconteceu com as igrejas na Europa, berço dos grandes avivamentos, e depois nos Estados Unidos, e não se enganem, não se iludam com a falsa ideia
ou o orgulho, a vaidade de achar que nós somos insuperáveis, que nada vai acontecer com a Assembleia de Deus. Já tem acontecido um bocado de coisa que tem prejudicado a nossa igreja. Divisões, separações, guerras de homens que perderam o temor de Deus, não respeitam a igreja, levam para a justiça e fazem um monte de outras coisas. É a nossa briga interna. E tem gente que não gosta de ouvir isso por aí afora. Eu pouco estou me importando. Se tiver de morrer por isso, eu vou morrer. Não me importo, não. Mas como profeta de Deus, eu tenho coragem de falar. Tenho ética, tenho respeito. Eu não gosto de apontar nome de pessoas. Eu não estou referindo a ninguém aqui. Estou falando de um modo genérico. O que é que Deus tem com isso eu não sei, mas eu sei que o Senhor quer que nós nos despertemos para a nossa realidade. Deixemos de ser um casulo, deixemos de ser uma igreja parecendo um castelo velho, cheio de bonitas ideias, enclausurados dentro de 4 paredes, e não fazemos aquilo que temos que fazer. A igreja para mim ainda é um quartel-general, é um lugar de aprendizagem para guerrear. A nossa briga ainda é com o diabo, e até a vinda do Senhor Jesus Cristo nós vamos estar guerreando. E Satanás quer nos encurralar, Satanás quer nos assustar, o Satanás quer nos acomodar, o Satanás quer calar a nossa boca de pregar o evangelho, de anunciar que Jesus é o Rei e é o Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Por isso é fundamental, terminando por aqui, se a igreja é um organismo vivo e dinâmico, ela se movimenta em toda a terra para estender o reino de Deus em todas as direções. Existe uma relação vital entre igreja e reino. 2 palavras. As 2 palavras se confundem na finalidade, no objetivo final. Porque a igreja, como grupo local, eu diria que ela é a versão imanente do reino de Deus. E o reino é a versão transcendente da igreja. Amém? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Somos súditos de um reino. E o Senhor, Ele nos vê dessa forma imanente, com filhos seus, como súditos seus, mas Ele também espera que nós tenhamos a coragem suficiente para transcendermos o papel apenas interno, o papel isolado, o papel que nós temos aqui hoje, e transcendemos isto para mostrar a igreja lá fora. O mundo precisa nos respeitar pelo que somos. É na igreja, é com a igreja, é através da igreja, é pela igreja que o reino espiritual de Cristo Jesus se torna uma realidade tangível. A igreja é uma assembleia que dá continuidade a si mesma, que se autorreproduz em outras igrejas até os confins da terra. Na realidade, há um vínculo indubitável entre a igreja e reino. Por isso, é quase impossível definir onde termina a igreja e onde começa o reino, porque nós somos a manifestação tangível do reino de Deus na terra. O diabo olha para você e ele tem que imediatamente identificar que você não pertence a ele, que você pertence a um outro reino. E essa briga entre esses 2 reinos está aí. E a igreja não pode se fechar. Aleluia. Por isso, irmãos, o sentido de missão ganha espaço nessa relação entre igreja e reino, porque um é a continuidade do outro. O reino se espalha e se expande mediante a missão que nós temos de anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus abençoe. Mais tarde eu creio que continuamos a falar desse assunto,
para a glória do Senhor Jesus.